Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o drama Histórias Cruzadas, de 2011. Pelo menos até a década de 1990, era muito comum que os filmes de maior bilheteria da temporada tivessem uma boa performance nas principais categorias do Oscar. Existia uma relação direta entre o desempenho comercial e a presença dos títulos entre os indicados, ainda que os valores artísticos deles não fossem assim tão exuberantes. A partir dos anos 2000, isso começou a mudar, tanto que em 2011, nenhuma das 25 maiores bilheterias mundiais foi indicada a melhor filme. Daquela lista de 9 obras lembradas pela Academia na categoria máxima, Histórias Cruzadas foi a que teve o melhor desempenho. Foram 216 milhões de dólares em arrecadação, o que garantiu a 29ª posição no ranking geral. E detalhe, quase 80% desse resultado veio do mercado norte-americano. You is kind, you is smart, you is important. You is smart, you is kind, you is important. Analisando os dados de bilheteria dos Estados Unidos mais de perto, a gente vai descobrir algumas estatísticas interessantes, como o fato dele ter sido o primeiro filme a manter a liderança por 3 finais de semana seguidos desde a origem, de 2010. Além de conseguir ser o líder ao longo de 25 dias consecutivos, algo que não era atingido desde 1999 por O Sexto Sentido. Esse sucesso todo na América do Norte tem explicação. É um filme que conversa intimamente com a realidade local. O roteiro foi adaptado de uma obra literária escrita por Kathryn Stockett, lançada em 2009 com o título The Help. Essa expressão era usada para se referir às empregadas domésticas negras lá dos Estados Unidos durante os anos 1960. You drunk up 2 glasses of grape juice. I know you got the TT. No. I'll give you 2 cookies if you go. Mobley, you going? Hey, Bellini, the girls are pulling up and the table isn't set. Quem narra a história é a personagem Abilene Clark, uma empregada doméstica negra que trabalha na casa da socialite Elizabeth Liffold. Essa mulher de alta renda tem uma filha com a qual ela mal tem contato, já que passa os dias mais preocupada com os vestidos, as maquiagens e os eventos. Aliás, essa é uma rotina comum a todas aquelas socialites da comunidade, com destaque para Hailey Holbrook, que é uma espécie de líder daquele grupo. A notável exceção fica por conta de Skeeter Phelan, uma garota à frente do seu tempo que não se encaixa naquele conceito tradicional de sociedade. Ela não gosta muito da ideia de ter como objetivo de vida encontrar um marido, casar e ter filhos. Sua meta é ser uma escritora renomada, mas como ela não consegue espaço em uma editora, o jeito é se contentar em escrever para o jornal local, numa pequena coluna de dicas domésticas. De cara, fica muito evidente para o espectador que a gente está falando de uma sociedade muito engessada no conceito da família tradicional, onde homens e mulheres têm um papel definido sem grandes possibilidades de mudanças. Até por isso, a mãe da Skeeter, a Charlotte, não consegue ficar tranquila com a falta de pretendentes da filha e chega até a desconfiar que ela seja lésbica, como se isso fosse um problema. Geograficamente, o filme está localizado no estado do Mississippi, um dos locais socialmente mais conservadores dos Estados Unidos. Além das questões de gênero, um outro tema era dramático por lá nos anos 1960: o racismo. If Abilene uses the guest bath, I'm sure she uses yours too. She does not. Wouldn't you rather them take their business outside? Oh, it's just plain dangerous. They carry different diseases than we do. O processo de integração racial do Mississippi foi um dos mais violentos do país. Mesmo 10 anos após a determinação da Suprema Corte de que não poderiam mais existir escolas segregadas por lá,
elas continuavam em operação e em abundância. Em 1963, o ativista em prol dos direitos civis dos negros, Medgar Evers, foi assassinado em Jackson, na capital do estado, por um supremacista branco. Por isso, não existe local mais apropriado para discutir o chamado racismo estrutural. No caso específico desse filme, isso é feito tendo como vetor a personagem da Skeeter, que tem uma consciência social nitidamente maior do que as suas colegas privilegiadas. Assim que ganha uma oportunidade, ela resolve escrever um livro cujo tema é o ponto de vista daquela sociedade a partir dos olhos das empregadas domésticas. Ou seja, mulheres negras que nunca tiveram voz, oportunidade ou mesmo chances de ascensão social. É o momento que elas teriam para se expressar, contar as suas histórias e levar ao mundo os seus pontos de vista. Mas é claro que esse processo não é fácil nem tranquilo. O racismo arraigado primeiro deixa as mulheres com medo de falar. Depois, ao longo do filme, referências à situação social do Mississippi também são abundantes e incluem o medo e a repressão policial. Tudo para que o espectador não esqueça que a iniciativa daquele livro era muito mais arriscada e corajosa do que parecia, ou que deveria ser. Dentro daquele contexto específico, era praticamente um ato revolucionário. KKK shot him. Now we'll go right in front of his chair, neighborly. We're gonna pray for the Evers. We're gonna pray for Merlin. We living in hell. Trap. Eu não acho esse filme um primor em termos de construção narrativa ou estrutura de personagens. Na realidade, o roteiro é bem simples e até certo ponto previsível. De todos os indicados ao Oscar em 2011, esse é certamente um dos mais quadrados, que segue a cartilha de um filme com começo, meio e fim. Protagonistas e antagonistas estão muito bem definidas, não há muita surpresa nesse sentido. O acabamento técnico e visual também é apenas correto, nada de extraordinário. Mas ele é um filme necessário. Primeiro por tratar o racismo, essa chaga nojenta que insiste em permanecer no dia a dia da humanidade de forma didática. Para quem ainda tem dúvidas sobre as consequências da política de segregação nos Estados Unidos nos dias atuais, o filme expõe de forma claríssima o tratamento dado aos negros num passado não tão distante. Enquanto as famílias abastadas e brancas viviam em seus luxos e privilégios, tendo os próprios filhos cuidados pelas empregadas domésticas, as trabalhadoras choravam a morte de seus próprios filhos pelo ódio ou pela discriminação. E é bacana também ver como o roteiro humaniza essas mulheres. A Abilene é uma mulher inteligente e muito dedicada ao trabalho, mas ao mesmo tempo consciente do papel dela na sociedade. Não há alienação. Partem dela algumas advertências a Skeeter sobre os perigos daquela iniciativa. E como ninguém é de ferro, em alguns momentos ela desaba, levando junto o próprio espectador. Are you enjoying your new bathroom over at Elizabeth's? Nice to have your own. In enabling. Yes, ma'am. And I thank you. Separate, but equal. That's what Ross Barnett says, and you can't argue with the governor. Well, certainly not in Mississippi. Esse é um filme que se diferencia dos outros indicados do ano por ter um elenco quase só de mulheres. E além das personagens que eu já citei aqui, existem outras duas que eu gosto por diferentes razões. A primeira é a Minnie Jackson, uma mulher desbocada e quase inconsequente que reserva ao espectador um dos momentos de maior satisfação narrativa contra a vilã Hilly, que eu não vou revelar exatamente qual é para não estragar a surpresa. A segunda é Celia Foote, uma mulher branca, mas rejeitada pelas socialites por não se comportar dentro dos padrões esperados por elas. Esse é um fator que eu acho bacana, por demonstrar o quanto aquela estrutura estava corrompida pela inveja e pela falsidade, efeitos colaterais do preconceito racial. A única personagem que parece não se importar nem um pouco com nada é a senhora Walters, mãe da Hilly, deliciosamente interpretada pela veterana Sissy Spacek.
E falando em experiência, o filme conta com Cicely Tyson em uma breve participação. No Oscar foram 2 indicações para o elenco coadjuvante, Jessica Chastain e Octavia Spencer, que acabou levando a estatueta para casa. Outros nomes que fizeram parte da equipe incluem Allison Janney, Bryce Dallas Howard e Anna O'Reilly. E com mais tempo de tela do que as demais, Emma Stone, interpretando a Skeeter, e Viola Davis, no papel da Abilene, um trabalho reconhecido pela Academia com uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Com tantos nomes de peso contracenando em alta qualidade, não é de se espantar que o filme tenha vencido o prêmio de melhor elenco concedido pelo Sindicato dos Atores. What does it feel like to raise a white child when your own child's at home being looked after by somebody else? It feels A estreia do filme aconteceu em agosto de 2011 e a recepção geral da crítica foi positiva, ainda que a percepção do público tenha sido consideravelmente mais generosa. Mary J. Blige interpretou a canção The Living Proof, amplamente executada na época e que você já ouviu ao longo desse vídeo. Muitos anos depois do lançamento, no entanto, parte dos envolvidos declarou ter se arrependido de fazer parte do projeto. A atriz Bryce Dallas Howard publicou o seguinte no Facebook, abre aspas, Histórias Cruzadas é uma história fictícia contada através da perspectiva de uma personagem branca e foi criada por contadores de histórias predominantemente brancos. Todos nós podemos ir mais longe. Fecha aspas. Viola Davis, que hoje é reconhecida como uma das maiores atrizes norte-americanas em atividade, também se pronunciou. Abre aspas. Há uma parte de mim que sente ter traído a mim mesma e ao meu povo, por estar em um filme que não estava pronto para dizer toda a verdade. Histórias Cruzadas, como tantos outros filmes, foi criado no filtro e na fossa do racismo sistêmico. Fecha aspas. Nessa mesma entrevista, a Viola Davis assume que topou participar do filme como uma forma de acelerar o crescimento na carreira, já que até então ela vinha participando de projetos ou papéis menores, com a notável exceção do filme Dúvida, de 2008, quando ela foi indicada pela primeira vez ao Oscar como melhor atriz coadjuvante. E de fato, Histórias Cruzadas acelerou muito a exposição e o reconhecimento midiático dela. O que você aí pensa sobre isso tudo, hein? Look at here, Miss Skeeter. I'm gonna take care of Abilene. And she can take care of me. Histórias Cruzadas não é um filme espetacular, nem particularmente interessante do ponto de vista da estrutura e das soluções criativas. Mas ainda que seja convencional demais, ele entrega um elenco de alto nível em uma história com personagens variados e complementares, que jogam luz à problemática do racismo de forma didática. I know something about you, don't you forget that. But what Yoon May says there's a lot of time to write letters in jail. Plenty of time to write the truth about you. And the paper's free. Nobody would believe what you wrote. I don't know. I've been told I'm a pretty good writer. Already sold a lot of books. E chegou a hora de você aí, que me assiste nesse vídeo, dar a sua opinião. O que você pensa sobre Histórias Cruzadas, hein? Do que você mais gosta nesse projeto e do que você menos gosta. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, também dê like, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e aproveite para dar uma olhada no nosso programa exclusivo de membros. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal do Oscar em 2011 e a próxima sessão traz um drama esportivo, com Brad Pitt, o homem que mudou o jogo. Tá imperdível? E eu te espero aqui.